João, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Diz a palavra assim. O ladrão, leia comigo 10, por favor. Vamos lá? Todo bem conhecido. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Amém? Vamos agora é o Evangelho de João. O Evangelho não, a Epístola de João. No capítulo 2, verso 15. Todos acharam? Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz, leia ou repita depois de mim, aquele que faz. Vamos lá. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém? Glória a Deus. Jesus, tua palavra é única e poderosa. E nós queremos que o Senhor fale conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Satanás trabalha sobre 3 eixos para aniquilar a obra de Deus nas nossas vidas. Quando nós lemos lá em Gênesis, a queda, nós não compreendemos, digamos, didaticamente, ou nem eles talvez entendessem didaticamente, o que aquilo representava. O desenrolar da humanidade vai mostrar que aquela morte que Deus havia advertido tanto a Adão, ou primeiro Adão e depois a Eva, não era brincadeira, não era a morte no sentido da qual eles imaginavam, entendeu? Eu não sei qual era o conceito de morte antes da queda, a Bíblia não nos diz, como, sei lá, Deus reciclaria a vida na terra, porque você imagina, se não morresse ninguém desde Adão, seríamos trilhões de pessoas. Então, havia algum tipo, mas a morte não seria um castigo ou uma pena. Em Isaías 60, a Bíblia diz que no reino do Messias, morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Mas eles não compreendiam. E talvez todos os homens não compreendiam. Essa constante briga, esse conflito da nossa carne com o nosso espírito. E a todos os homens, excetuando 2 homens que pisaram nessa terra, que não passaram pela experiência da morte, todos os outros, trilhões e trilhões de pessoas,
experimentaram, passaram pela morte e viveram a sentença do pó ao pó, da terra à terra. E é engraçado, eu ouvindo um pastor essa semana, para ser incrédulo, você precisa ter muita fé. Porque quando alguém não crê nessas coisas, e ele passa por algumas experiências, e ele não percebe. Eu já falei a vocês, né? E por causa da idade, a gente vai sempre repetindo a mesma história. Mas há 2 semanas atrás, tivemos que exumar o corpo do meu pai, que já estava sepultado há 20 anos, no túmulo emprestado, né, de um primo meu. E ele falou, olha, vamos limpar. Não sei se isso é bom ou mal, né? Ele falou, vamos tirar, que está tudo ocupado. Vamos tirar, vamos tirar todo mundo. Porque caso precise, está aí liberado, não tem toda a burocracia. E aí os meus 2 irmãos foram, não quiseram que eu fosse, eles acham que eu estou muito sensível. E eu não fui, né? Mas meu irmão, o Ricardo, mais novo, falou assim, nossa, quando abriram, tiraram o caixão assim do pai, não tinha mais nada dele. Tinha um pedaço lá de osso, uns ossinhos e nada mais. Virou terra. Virou, né, nem crânio, nada. Outros membros da nossa família, que eram mais novos, ainda tinha crânio, tinha osso, mas do meu pai não tinha quase nada. Eu falei, pô, nem precisa bater uma foto para mim, para eu ver papai. Pelo menos a roupa, né? Porque a roupa continuava intacta ali, né? E o marca-passo dele, né? Ele tinha marca-passo, e o cara falou, quer levar? Eu falei, não, pode sair na caixa aí, deixa aí. Mas ali eu fiquei triste por um lado, mas extremamente confortável do outro. O que a palavra de Deus diz é verdade. Do pó ao pó, da terra à terra, até o dia do Senhor, quando aquele punhado de ossos ou de terra vai ressuscitar e vai encontrar-se com o Senhor Jesus nos ares. E nada nosso, daqueles que creem em Jesus, ficará na corrupção. Outro princípio da palavra que se cumpre, porque Paulo diz, semeia-se na corrupção, é a morte, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em glória. E naquele dia o Senhor dirá, ó morte, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vida. E este mal, ele se funda sobre esses 3 eixos, eu diria, os eixos do mal, onde Satanás vem para roubar, matar e destruir. E ali Jesus está colocando um princípio das ações do inimigo. E o próprio João, que escreve, né, que ouve o relato de Jesus, agora na sua epístola, ele coloca de que maneira este eixo age, o eixo do mal, os 3 atributos destruidores de Satanás são então explicados por João lá na sua epístola, que foi escrita lá pelo ano de 98 da nossa era, né, depois de Cristo.
E ali, então, João, pela experiência e por graça do Espírito, ele entende como esse eixo do mal age para roubar. Como é que o diabo mata, rouba e destrói? João fala lá na sua epístola que Satanás rouba, mata e destrói por também 3 aspectos: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Concupiscência significa desejo, luxúria. E aí, quando você conecta, e é de fácil observação, o que destrói, o que mata e o que rouba o homem são os desejos dos seus olhos, os desejos da sua carne e a soberba, né? A arrogância humana na própria vida, na própria existência. A concupiscência ou o desejo dos olhos. Não tem aquele sentimento, não tem aquele ditado que diz que os olhos não veem, o coração não sente, não é isso? Não é isso? Hã? Então, o desejo dos olhos está ligado ao que vai no nosso interior. Daí nascem palavras como cobiça. Aliás, cobiça está lá no Decálogo, ou nos 10 mandamentos. Não. O que, irmãos? Vocês estão desacostumados a vir na igreja? Não cobiçarás. Amém, queridos? Não cobiçarás o quê? Lá a Bíblia diz, lá em Êxodo 20, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Né? E vocês sabem a treta que rola. Essa semana eu estava vendo um programa predileto da Atena, e é muito engraçado, é trágico, né? Mas eu estava vendo, não sei onde, no Facebook, sei lá, aquele watch lá, né? Vou passando os vídeos, às vezes, quando... E são 2 colegas, 2 amigos, quase vizinhos. E a mulher de um está saindo com o outro. E ela manda uma foto, um nudes, para o marido, pensando que é o amante. Errou ali, né? Na hora de clicar lá o bagulho, mandou. E o marido, obviamente, estranhou. Ele falou, nunca fez isso. Nunca falou desse jeito. Acho que ela escreveu assim, olha o que é teu, olha o que, sei lá. Olha o que você está perdendo, sei lá, alguma coisa assim. Resultado, o marido vai, pega uma arma e mata o cara. A concupiscência dos olhos, o desejo, e nada mais, é só você assistir qualquer novela, qualquer seriado, qualquer coisa que você assiste, tem isso. Às vezes a gente assiste novela, né? Eu não assisto, né? Nenhuma. Mas às vezes você vê lá, né, o Zé Leôncio, ele... Né, porque eu assisti a primeira vez. Você vê as novelas e daqui a pouco você está torcendo para a menina ficar com o amante. Não é assim?
está torcendo ai, a paixão, nossa, que amor. Deixa o filho, deixa a casa, foge. Eu vi tem um programa, né, de histórias aí, não vou fazer propaganda dele, não, mas tem um filme, e uma moça contando a história, que ela era casada, a vida dela era monótona, não sei o quê, aí ela viu uma trupe de circo e se apaixonou por um cara que era o palhaço. Ela ligou para o marido e falou assim, é o seguinte, eu estou indo embora, vou cair nessa vibe, vou nessa, tudo, pá, tchau, valeu. E foi embora. Foi embora com outro cara e viveu com outro cara 6 anos. Olha que relação duradoura. 6 anos. E todo mundo na plateia, é isso aí. O desejo dos nossos olhos significa aquilo que vai no nosso interior. E é desta maneira que Satanás rouba, mata e destrói. Ele coloca diante dos teus olhos, diante do nosso interior, coisas que têm o potencial de nos destruir. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual é o salário do pecado? É a morte. Satanás destrói pela concupiscência da carne. Já é ação. Já são as atitudes. São as coisas que nascem no coração, não são repreendidas ou não são contidas, e eu levo a efeito algo que nasceu, um desejo que nasceu no meu coração, na minha vida. Isso é tão primitivo, que se você olhar a tua Bíblia aí em Gênesis capítulo 4, quando Deus rejeita a oferta de Caim e aceita a oferta de Abel, Caim sai revoltado da presença de Deus, Caim sai magoado da presença de Deus, Caim sai insatisfeito, e na cabeça dele, nasceu um desejo mortal contra o seu irmão. Mas a Bíblia diz que Deus vai atrás dele e diz, Caim, por que o teu semblante descaiu? E por que você está tão abalado? Se você proceder bem, você vai ser aceito. Nós vamos descobrir o que é proceder bem só na carta aos Hebreus, 3.000 e poucos anos depois, quando diz que pela fé Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim. O que Deus está dizendo para a Caim é, se você andar pela fé, você vai refrear todos esses seus desejos. Lá está escrito, o pecado está batendo na tua porta. Se você não dominá-lo, ele vai te dominar. E você vai ser escravo dele. Às vezes os homens, né? E quanto mais grau de conhecimento, as pessoas costumam questionar as realidades da Bíblia, as realidades da palavra, aquilo que nós estamos lendo. Mas Deus é o mais honesto possível. Deus não faz nada sem que Ele nos comunique antes. Ele está dizendo, Ele disse a Eva, a Adão, não comam, porque no dia que você comer, vocês vão morrer. Deus disse a Caim, Caim, enche teu coração de fé. Porque se você tiver fé, esse teu desejo não vai se materializar. E qual era o desejo de Caim?
matar o irmão. E ele vai lá e mata o irmão. O primeiro homicídio. E qual tem sido a história do homem? Se não desejar e executar. O diabo mata, rouba e destrói, porque ele usa o nosso desejo. E ele usa as nossas próprias forças ou condições materiais. Mas ainda, o eixo do mal se cumpre com a soberba da vida, com a arrogância com que muitos se portam. E eu gosto sempre de notar que João não está escrevendo ao mundo. Que ele não está escrevendo para o mundo, para uma sociedade decaída. Ele está escrevendo para quem? Para a igreja. Ele está escrevendo para aqueles irmãos que estão dispersos, estão passando por dias terríveis. E ele escreve, compreendendo o que Jesus diz, como é que o diabo mata, rouba e destrói. Será que o diabo mata, rouba e destrói porque homens, mulheres, crianças estavam sendo mortas pelos romanos, devoradas pelos leões? Será que é dessa morte que Jesus estava dizendo? Ou será que era só desse tipo de morte que Jesus estava dizendo? E quando esse tipo de morte, a física, ela não acontece, como não aconteceu com Eva e com Adão, na hora em que eles comeram do fruto, pelo contrário, os olhos deles se abriram e eles começaram a enxergar as coisas que eles não enxergavam. Mas para a infelicidade deles e nossa, nunca mais os nossos olhos se fecharam para o mal. Nunca mais o homem conseguiu resistir ao mal. E a soberba da vida nada mais é do que a própria palavra expressa, a arrogância. O excesso de confiança. A exposição e a luta maluca que as pessoas têm por ter, por possuir, por adquirir, por acumular. Mas errado não é você lutar, você trabalhar, você estudar, você adquirir, você possuir. O pecado é a soberba com que se vive uma vida. O olhar altivo. E não precisa ter dinheiro, não, porque qualquer pessoa, a gente que não tem um centavo, mas é soberbo, eu não queria nem citar, mas todo mundo viu o caso do mendigo e daquela moça, né? Viram, né? Sim, pode falar que sim, irmãos. Pode dar risadinha. O cara virou uma celebridade. O cara virou uma celebridade. Tem um monte, procura aí, tem um monte de vídeo dele dando entrevista, do pessoal parando para tirar foto. E ele dando entrevista, agora ele dando entrevista, já até cotaram ele para ser deputado. Porque ele tem uma lábia do caramba, né, meu? Então, ele é um morador de rua, irmão, mas ele fala melhor do que eu.
Isso é soberba. Isso é soberba. Então não precisa só quem tem dinheiro ser soberbo, ou quem comprou um carro ter soberba. Não é só isso. Nós vamos entender ao final que o diabo mata, rouba e destrói pelas três coisas que podem ser definidas numa só palavra: pecado do desejo, pecado da carne e pecado de ser soberbo. E eu estava, esses dias, lá no quintal, pensando sobre essa palavra e sobre o como, e hoje é um dia especial, porque nós estamos celebrando a Páscoa antecipadamente, né? Porque o dia mesmo nós estaremos pela internet. E eu fiquei pensando, eu falei assim, e eu pensando comigo e pedindo, e Deus falando também comigo, bem de manhãzinha, quando eu estava ali no quintal de casa, é disso que se trata a nossa salvação. Como então Deus nos livra do roubo, da morte, da destruição, manifesta pela concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida? Começa lá em João, quando ele diz que Satanás veio para isso, mas ele veio primeiro para dar vida e vida em abundância. Amém? Nossa, irmão, está fraco, hein? Eu vim, isso é chocante. Ele veio, quem veio? Quem é que veio? Linkando lá com a palavra que eu falei na oferta, Be'er Lahai Roi. Quem é que veio? Aquele que vê. Aquele que vê e que enxerga a destruição, a desunião, a tristeza, a enfermidade, a malignidade. É ele que vê o domínio do pecado e Satanás tendo as chaves da vida dos homens em suas mãos, por meio da morte. Então ele vê e ele vem. Ele vem para trazer o quê? Vida, e uma vida diferente, uma vida abundante. Uma vida que transborda. Uma vida que se espalha, uma vida que, ao contrário, nós não somos contaminados, mas uma vida cristã genuína, verdadeira, ela transborda os seus frutos, os seus galhos. É como árvore, Salmo 1, é como árvore frondosa plantada junto à beira dos rios, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo que ele faz prospera. A vida abundante, eu acho que às vezes as pessoas põem o carro na frente dos bois. Todo mundo quer vida abundante. Amém? Amém. Mas nem todos querem abandonar a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. Eu quero ter, porque eu preciso mostrar para o meu vizinho que eu tenho. Eu preciso alcançar para que as pessoas da minha família digam: veja, ele alcançou e ele é de sucesso. Ele veio para nos dar uma vida abundante. Para que essa vida abundante se manifeste.
Jesus faz algo tremendo. Ele diz lá no versículo 11, ele morre, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vocês estão entendendo isso? É bem básico, né? Acho que é a primeira coisa que a gente aprende quando a gente começa a frequentar uma igreja. Mas como é sério e como a igreja tem sido desidratada nesse aspecto, perdendo as suas características mais puras e principais. Ele deu a sua vida. Esse cântico, né, que a gente há pouco cantou aqui, que é do Asaf Borba, tem quase 40 anos essa música. Eu sei que foi pago um alto preço. E como essas características pelas quais Satanás rouba, mata e destrói, vai obscurecendo isso no nosso coração. Quem hoje aqui levantou com muita alegria, dizendo assim, eu sou salvo no Senhor? Ou nós já levantamos pensando, o que vai ser no almoço? Tomara que o pastor não demore muito, porque ainda tem um compromisso. Será que vai ter alguém? É a minha preocupação, né? Será que vai ter alguém lá hoje? Ele deu a sua vida para quebrar e para despedaçar. Essa semana passada, quando eu li no livro de Efésios, se eu não me engano, no capítulo 4, que Deus destruiu a morte. O meu coração, são palavras, né, que saltam assim, e você fala, eu tô um passo atrás. Eu estou um passo atrás. Por isso que Satanás rouba, mata e destrói alguns aspectos da nossa vida. Ou por isso que ele tenta, né? Porque a gente às vezes está um passo atrás. Olhando e desejando, e a nossa carne agindo, e a soberba da nossa vida. Soberba também é falsa humildade, viu? E às vezes eu fico bancando o coitado, cheio de autocomiseração, e é soberba também. Porque eu estou achando que Deus não vê. Apóstolo Paulo orou 3 vezes. Irmãos, é Paulo orando. Paulo, aquele que o suor do seu rosto, passado em lenços dos irmãos, levados, eram curados. Atos 19. Mas ele próprio ora 3 vezes e fala, Senhor, tira de mim esse espinho. E Deus diz para ele o quê? Não, isso aí foi depois, mas qual foi a resposta? Sim ou não? Irmãos? Sim ou não? O que Deus diz para Paulo? Não. Pouquíssimos de nós estamos preparados para o não de Deus. Sim ou não? Irmãos?
Pouquíssimos de nós estamos preparados para Deus, eu orar e Deus fala, não. A minha graça te basta. E aí Paulo então diz, de boa vontade eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Jesus dá a vida pelas ovelhas, Jesus é a porta das ovelhas, e fica uma última atitude para mim e para você, que João entende e escreve lá em 1 João 2,15, não ameis o mundo, porque quem ama o mundo e as coisas que no mundo há, não tem o amor do Pai nele. E o que é o mundo? A palavra grega é cosmos. Significa que a gente não pode ir à praia, ir ao campo, jogar futebol, comer um bom churrasco e coisas assim? É disso que Deus está falando? Esse é o mundo? Não. O mundo é a sociedade decaída com a qual nós temos que obrigatoriamente conviver. E neste quesito, e falo profeticamente, neste quesito, a igreja está deixando a desejar. As alianças que nós fazemos, eu posso conviver no mundo, eu posso trabalhar no mundo, eu posso até ter que fazer negócios no mundo, mas eu não posso ter aliança com o mundo. Amém? Eu posso ver coisas que eu desejo no mundo, coisas que eu posso tocar no mundo, coisas que... Eu vi também essa semana uma cena de racismo, em um prédio, uma cozinheira, né, que foi hostilizada por uma moradora, porque ela estava sentada no hall, esperando a condução para ir embora. Eu já morei em bairro chique, viu? Eu já morei em Alphaville. Entre casas que uma melhor que a outra. Não que a minha fosse ruim, mas... E a soberba transparece. O desejo da carne, dos olhos. E quando eu paro para pensar, talvez foi uma das fases que eu menos aprendi na vida. Porque eu comecei a viver uma vida que não era minha. E sem me aperceber direito, eu comecei a amar aquelas coisas e amar as coisas que materialmente eu possuía. Isso me dói muito falar. Mas o meu pai estava morrendo no hospital e eu estava fora do país. E eu mandei um recado pela minha mãe, para dizer ao meu pai que a semente dele era vitoriosa. Não porque eu era um pastor, mas porque eu estava hospedado no hotel em
no exterior. E quando eu voltei, deu uma semana e ele faleceu. E eu também não estava lá, porque eu estava em outro lugar. E quando eu lembro, eu falo, Senhor, me confunde um pouco. Me dói muito, me confunde um pouco. Olha para quem João está escrevendo. João está escrevendo para nós, para a igreja. Não adianta ganhar as coisas que o mundo tem e você perder o convívio daquele que você ama. Tem gente que tem casas gigantescas, mas não tem quem more lá dentro. Não tem família que more ali, que habite, que converse, que se sente à mesa, que converse, que interaja. Há pessoas que têm carros e ela anda sozinho, ou quem anda com ela anda por interesse. Não ameis o mundo, e nem nas coisas que no mundo há. E por último, João diz: mas quem faz a vontade do Pai, este viverá eternamente. Quem aqui quer viver eternamente? Amém, irmãos? Está fraco, hein? Para viver eternamente, você vai durar só uns 6 anos. Você já tem a vida eterna dentro de você. Você é de Cristo? Então a vida eterna já está em você. Amém, queridos? E que Deus nos dê graça para que esse eixo do mal, matar, roubar e destruir, manifestado pela concupiscência da carne e dos olhos e a soberba da vida, seja destruída pelo bom pastor, que dá a sua vida, que abre portas e que nos dá a eternidade. Amemos a Deus e as coisas que Deus nos ensina na sua palavra, e nós viveremos a eternidade com Ele. Amém?